partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 5 de setembro, o ano é 2015. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, você já sabe, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre a utilização de substâncias que melhoram o desempenho físico dos atletas. Vamos analisar casos famosos de doping no mundo esportivo. E também veremos como surgiu a preocupação em avaliar a condição física dos atletas. Para isso, entrevistamos o presidente da Comissão Nacional Antidoping, Tomás Matos de Paiva, e também o professor de Educação Física da Unesp aqui do campus de Bauru, o Márcio Pereira da Silva. Fique ligado aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje, no nosso time de 3 comentaristas, temos um desfalque. Zeca Marques, o português, não pôde participar da gravação dessa semana, mas temos aí os reforços de Thiago Pavini, direto de Jaú, e claro, os dois que sempre, quase sempre pelo menos, estão participando do Observatório, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Começando com o Tuca. Saudações, Tuca, um abraço para você. Saudações, amigos, um abraço. Também eu que venho de uma viagem, faltei aqui do programa semana passada. Sentimos a sua falta. Estava distante de Bauru, mas presente em esporte. Fui convidado para assistir um jogo na casa de um amigo lá em Córdoba, na Argentina, assistir Belgrano e Lanús. Quanto foi? Foi 1-1. Belgrano com 15 segundos ganhou, marcou um gol e aos 46 tomou o empate no segundo tempo. Senhora. Então não dá para escrever um tango. O jogo mesmo foi só o começo e o fim, só né? Só o começo e o fim, mas entre o começo, entre um gol e o outro, muita carne e muito vinho. Então tava tudo bem. Parece que o Carlão tem um abraço para nós. Não, eu tenho. O Zeca que sempre se incomoda eu mandar abraço, então hoje eu vou mandar um abraço para o Zeca. Capricha. Um abraço para o Zeca. Um abraço coletivo para que está aí. E para o Fleury também, né? Para o Fleury também. O Fleury já está longe, já está no Rio de Janeiro. E um abraço para o Zeca, que não participou aqui da gravação hoje para resolver problemas burocráticos administrativos. Aliás, aproveitando que o Fleury está no Rio de Janeiro, eu fiz um pedido para ele, né? Assista um jogo do Vasco por mim, né? Vasco e Atlético Mineiro. Um baita jogo, sábado, 7h30 da noite. E ele foi até mal educado na resposta, né? Melhor não. Ele só tá querendo saber de praia, ele vai voltar todo morenão, né? Pois é, bem por aí mesmo. Vamos falar de coisa séria no Observatório. Vamos lá, Tuca. Vamos lá, então. Hoje tô com uma pauta mais light, né? Nada de grandes polêmicas. Hoje? Não, o vôlei tá parado, né? Tá certo. Estamos aí na entre-safra. Mas um estudo interessante que foi desenvolvido pela Universidade Autônoma de Barcelona, em parceria com a revista Libero, né? Eles descobriram o seguinte, que o futebol tem a capacidade de ativar a memória das pessoas que têm Alzheimer, né? Que tem problema, essa doença que afeta a memória das pessoas. E eles desenvolveram edições, né, especiais da revista com matérias históricas, né, dos anos 40, 50, 60 e 70, que traziam destaques sobre aquela época e tal. E algumas sessões de pesquisa, né, com pessoas que tinham Alzheimer, foram distribuídas as revistas para as pessoas, e isso fez com que ativasse a memória. Então a pessoa não tinha a memória, como eu vi o próprio vídeo que tem na internet, né, numa matéria, a pessoa não tem a recordação, mas ao ver as fotos, a ler o texto, isso puxa uma certa emoção e eles revivem aquele momento. Isso serve como treinamento para a memória deles, né? Então era até legal a gente pensar nisso, essa força que o futebol tem, né? Porque a gente não lembra, às vezes, de uma situação muito importante na nossa vida, mas o resultado de um jogo, um gol, uma comemoração, a gente acaba registrando isso de forma muito intensa no nosso cérebro, né? Então eu achei interessante esse estudo, né? E como o futebol tem essa capacidade. Acho que todo mundo aqui acaba tendo essa memória afetiva relacionada ao futebol. Eu sou exemplo vivo, acho que as minhas memórias mais antigas são relacionadas ao futebol. E eu tenho
um apagão em relação às outras memórias familiares, pessoais. Então eu me lembro de assuntos relacionados ao futebol mais remotamente do que... Eu também eu vou me pautando pelo ano que aconteceu certa coisa. O Corinthians jogou, o Vasco jogou, o Noroeste jogou em tal dia, né? Acaba meio que acontecendo isso, porque me recordo até quando eu, de mudança, fui para a Itália, né? Para Faenza. E em 2000 ainda não tinha acesso tão facilmente à internet. Sim, Pelo menos eu não tinha tanto acesso assim, né? No auge dos meus 10 para 11 aninhos de idade em 2000 e que dificuldade que eu vou ter agora longe do Noroeste, do Corinthians, né? Eu me lembro que eu fui numa quarta-feira à noite, o Corinthians enfrentou o Palmeiras naquela Copa João Avelange e venceu por 1-0. E ficamos um tempo, quando eu voltei, o Corinthians tinha perdido, estava nas penúltimas colocações, já nas últimas posições da Copa João Avelange. E dali pra frente muita coisa me pautou através dos times que eu acompanho um pouco mais, né? É bem legal isso mesmo, acaba marcando bastante. E o Thiago tem uma memória relacionada aí, na verdade... Se ele lembrar só de quando o 15 entra em campo, vai dar um apagão. 15, é o que eu ia falar. O 15 só vive na sua memória. O 15 da torcida, é uma lógico. bela história, uma grande memória, só que atualmente vive por um mau momento, né? Quanto tempo invicto já? O Guilherme Dias compartilha o mesmo sentimento que o Noroeste, que não vive uma boa fase, né? Mas qual a sua lembrança assim, atrelada ao futebol? A minha maior lembrança atrelada ao futebol foi um jogo do 15 em 2005, que ele jogou contra o Rio Claro, e o Zezinho Magalhães tinha mais de 20 mil pessoas lá. Tava lotado, pulsando o Zezinho Magalhães, e o 15 precisava só do empate para subir para 2. Depois de 9 anos na 3, ele ia voltar para 2. E aí tava aquela festa, né? Foi transmitido pela Rede Vida. Tomamos o primeiro gol, né? Foi aquele baque, né? Mas a torcida ainda podia sinalizador, né? Tinha uma festa bonita. Aí o 15 empatou. Eram 46 minutos do segundo tempo, quando o Luciano Gigante, do alto de seu 1,30 m e pouco de altura, ele conseguiu achar um gol lá. O estádio ficou mudo e muita gente chorando. Até tinha entregado os cartazes do elenco do 15 aquele ano, antes do jogo, e todo mundo rasgando cartaz. Acho que foi um dos dias, a minha memória mais forte e triste. Mas em 2006 o 15 subiu. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. E aí foi um dia bem triste. Mas uma grande memória, porque foi o dia que eu vi um estádio mais cheio na minha vida, porque mais de 20 mil pessoas, o Zezinho Magalhães pulsando assim, foi uma coisa muito bacana. Mas eu acho bacana também falar a força do esporte, né? Sim. Não só o futebol, mas a gente falou recentemente do basquete, a relação com o hip hop também, e como que ele pode ser uma plataforma de melhorar socialmente a vida das pessoas, né? De transformar as pessoas de seres invisíveis para visíveis. Então é bacana falar essa questão do esporte, que não só futebol, basquete, atletismo, falamos recentemente dos atletas paradesportivos, também tem uma contribuição muito bacana para a vida das pessoas, né? Eu me lembrei também do menino lá que é torcedor do Celtic. Não sei se vocês chegaram a ver, quando o Samaras ele fazia gol, uma criancinha com deficiência mental. Ele se emocionava muito. E teve uma vez que o Samaras foi lá, tirou o molequinho da arquibancada, ficou com ele no colo, ele se emocionou, foi uma coisa bem bacana. Eu acho que marcou demais a vida dele, né? Com certeza. Carlão, memória assim, remota? Acho que mais ou menos na idade do Thiago aí, pra mim o que marcou muito foi a Copa de 82. Sim. Mas eu lembro de jogos, final de 77 do Corinthians, eu me lembro a festa que teve em Mineiros, dos corintianos, tem bastante corintiano. Uma das lembranças que eu tenho, apesar de ser palmeirense, isso é uma desgraça pra gente, apesar de palmeirense, a lembrança é corintiana, né? Mas quando o Corinthians foi campeão depois de 23 anos, eu estudava, estava na 5ª, 6ª série em Botucatu, e era em plena ditadura, e não teve aula, porque houve uma festa, uma revolução dos alunos que invadiram os corredores da escola e com bandeira do Corinthians. Eu lembro da festa que foi feita, porque a inspetora de alunos, a dona Dinda, era corintiana, então fizeram uma festa para ela. E diante daquela bagunça toda, o diretor não teve alternativa a não ser cancelar a aula. Então eu saí feliz e lembro bem disso, porque foi um dia que não teve aula, né? E tem 2 outras lembranças que sempre que eu vejo, eu acabo até ficando com os olhos mareados, que é aquela corredora da maratona que chega quase desmaiando, né, no final de uma corrida maratona, depois de várias horas ela chega lá. Foi em Los Angeles, 84. Isso sempre me emociona quando eu vejo essa imagem. E uma imagem mais recente que eu acho genial
é o Bolt quebrando o recorde mundial, desacelerando e batendo no peito. Acho que isso é uma imagem que eu nunca vou esquecer na vida, né? Então... O Falcão também jogando com paralisia facial no futsal do Brasil e ganhando da Argentina, sendo essencial para o título do Brasil, também é uma coisa muito marcante, né? Então acho que todo mundo aí tem essa relação afetiva. Então, só para ver quantas memórias a gente puxou aqui na mesa, falando aí no estudo que usa o futebol para treinar e melhorar o cérebro das pessoas com Alzheimer. E sabe o que é legal, Tuca? Agora o Napoletano falando que ele não se lembra muito bem do jogo, mas se lembra muito bem da festa. Que legal que a atmosfera que o futebol, que o basquete, que o esporte proporciona, muitas vezes o jogo em si acaba ficando em segundo plano. A maior memória tá nas arquibancadas mesmo. E aí vai um desabafo que eu sempre converso com o Guilherme a respeito de como... com meus amigos também, a respeito de como a torcida tá ficando mais fria ultimamente, né? Que nem a gente viu a torcida do Corinthians na quarta-feira, levantou aquela imagem parecendo a torcida do Borussia Dortmund, né? Fizeram um mosaico. Um mosaico. Só que aquilo não é uma iniciativa do torcedor. É algo institucional, é o próprio Corinthians que faz. Quando a gente vê aquelas faixas, aqui é a favela, sim, festa na favela, o time do povo, isso aí não é o torcedor que vai lá e coloca, é uma coisa que o próprio clube faz. Eu acho que falta um pouco mais de iniciativa pro torcedor pra fazer uma coisa mais bonita. Até porque o povão tá afastado também, né? Com certeza, a elitização... o povão tá afastado, o preço do ingresso, o campeonato brasileiro... É proibitivo, né? Não dá. Bem, vamos ao meu segundo tema, então. Também hoje, como eu disse para vocês, temas mais amenos. Eu recebi um post do BuzzFeed esses dias, né, que se intitulava Coisas que só um homem que não gosta de futebol vai entender. E são enumeradas 23 situações que passam as pessoas que não gostam de futebol. Então acho que isso é uma coisa interessante a ser estudada, né? Porque a gente vive uma sociedade, principalmente entre os homens, em que várias vezes que a gente se une é para falar de futebol. E como ficam essas pessoas que não curtem futebol? Como ficam nossas namoradas na mesa do bar? Interessante. Né? Então eu elenquei algumas coisas aqui, né, que são muito interessantes. Então, por exemplo, responder nenhum quando te fazem a pergunta para qual time você torce. Chega a ser constrangedor. Né? Ouvir, mas você já tentou assistir algum jogo quando você diz que não joga de futebol? E aí a pessoa emenda ainda, que você não entende. Então você nunca prestou atenção de verdade a um jogo de futebol. Na verdade é simplesmente o gosto, né? A pessoa não gosta. Tem gente que é desligada, que não gosta mesmo de forma alguma, né? Então vou enumerar mais 3 situações aqui das 23 do post, né, que eu recebi. Rejeitar compromissos sociais que envolvam cerveja, casa de alguém e quarta-feira. O que vai acontecer na situação? Jogo de futebol, né? Invejar as pessoas que conseguem se emocionar profundamente com o jogo de futebol, que não é o nosso caso, né? Nossa memória afetiva no comentário anterior já mostrou que se a gente sentar num boteco para conversar, o papo inevitavelmente vai passar pelo futebol. Né? E tentar e não conseguir ficar nervoso em uma partida ou torcer para um time. Eu acho que as pessoas que gostam de futebol têm isso como característica. Mas é um caso a ser estudado, né? Eu acho que vocês têm amigos que não gostam de futebol e que às vezes se sentem deslocados quando começam a conversar. Eu tenho vários. Vários amigos que não acompanham, não torcem, não curtem. Mas eles têm um fato em comum, e que aí é uma tese minha, acho que se confirma. Que só gosta de futebol aquele que já jogou futebol um dia ou tentou jogar, como é o meu caso. Não é como é o meu caso. Aqueles que nunca se interessaram pelo jogo, nunca bateram uma bola, eles não se interessam, porque eles não sabem a beleza do jogo, não entendem a dinâmica do jogo, a emoção do jogo, a dificuldade do jogo, então eles não acompanham. Tenho vários amigos que nem sabem o que está acontecendo, não assistem nem seleção, nem sabem quem é quem. É outro planeta. É outro planeta. É outro. Eu tenho na família, minha família toda. Eu narro futebol, mas minha mãe não suporta. Meu pai, ele até tentou jogar profissionalmente no Bolonha. Depois teve alguns problemas e acabou não seguindo, né? Mas aqui no futebol brasileiro, né? Ele é italiano, então no futebol brasileiro ele é palmeirense, mas não acompanha de perto. E meus 2 irmãos, eles simplesmente detestam. A última vez, inclusive, tem um palmeirense, o Gianluca. A última vez que o Gian sentou para assistir um jogo do Palmeiras, ele foi esse ano, ele perguntou, mas não é mais o Marcos? A última vez que ele... atualizado, moço. Atualizado. Com 16 anos, acho que a última vez que ele assistiu um jogo do Palmeiras, uns, 13. Então, seu pai pergunta se é o Leão. Ele tá um pouquinho mais por dentro, mas ele não liga, não é aquele cara que desmarca um compromisso para assistir. A gente sabe que quem gosta de futebol acaba colocando como uma das prioridades, né? Mas a sua república aceitaria alguém que não gosta de futebol? Com certeza. Eu acho que eu vou fazer até uma reflexão
que o futebol aqui no Brasil é o principal esporte, na verdade, claro, né? É o que mais discutido. E até perguntar pra vocês, porque de certa forma parece que quem não gosta de futebol é uma pessoa excluída, né? Quando na verdade não é assim, porque tem outros esportes que podem contemplar. Uma pessoa pode não gostar de futebol e gostar muito de vôlei. Eu tenho amigos que tinham um time de vôlei lá em Jaú muito forte, um time mirim que foi campeão e tudo mais. Então, eu acho que tratar uma pessoa que não gosta de futebol assim como um ser estranho de outro planeta, eu acho que é meio... Não, claro. É um bullying. É um certo bullying, porque tem esportes pra todos os gostos, né? Mas, claro, o Brasil é um país que o futebol tá aí pra falar. Mas eu queria fazer essa reflexão. Quando você perguntar pra alguém que time você torce, você falar nenhum, você falou sorte é sua e emenda outro assunto, né? Tá certo. Exatamente. Claro, a nossa conversa vai ser pautada por futebol porque nós gostamos muito. Mas tem gente que não, né? Então... Claro. Tem gente que gosta de tudo praticamente também, né? Meu sogro, ele gosta de todos os esportes. Se deixar, ele assiste o dia inteiro. Pode ser atletismo, vôlei, basquete... Curling... cuspe à distância, qualquer coisa ele está assistindo realmente, porque ele gosta mesmo de competição, né? E o ápice são as Olimpíadas, né? Sim, ele gosta. Inteiro, claro que ele prefere o futebol, ele tem essa preferência, futebol é basquete, mas ele assiste de tudo um pouco, basta ter oportunidade. Tem gente que se adapta bem ao que está passando no canal esportivo, né? E é bacana também. Tá certo, então fica isso com mais algum comentário? Não, só comentar que saiu um texto muito legal da Marilis Pereira Jorge na Folha de São Paulo, no dia 22 de agosto. Quem tiver acesso à internet, busque lá, que é muito legal. É uma cronista esportiva que não é da área do esporte, isso é interessante. E o texto dela nesse dia foi: prefiro quem não gosta de bola. E ele vai comentar justamente isso, que ela não entende como as pessoas podem assistir um jogo de futebol e depois rever os lances nos programas de bate-bola e ficar discutindo se foi pênalti, se não foi, se devia ser feito isso ou aquilo. É muito interessante o texto dela. E mostra assim, porque qual é o comparativo? Ela diz que o marido dela não gosta de futebol e as pessoas acham que isso é uma heresia. E muitas vezes nas rodas de conversa ele é meio que excluído. Ou seja, se ele quiser, ele que engate também outro assunto, né? Ali e bola pra frente, né? Vamos continuar conversando. Mas é muito legal, assim, uma mulher falando de futebol, né? Uma mulher que não gosta de futebol, escrevendo sobre futebol e comentando sobre os assuntos que a gente acabou de debater agora. Sem dúvida. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Agora vamos aos temas de Carlo Napolitano. Olá, já mandei meu abração pro Zeca Marques. Vou mandar de novo. Vou mandar pro Fleury também. Eu vou falar sobre dois assuntos, né? Um sobre o Campeonato Brasileiro. Acho que o que eu vou colocar aqui vai deixar o Guilherme com o coração partido, né? Porque eu acho que depois da rodada final de semana a gente já tem algumas decisões aí, algumas definições, melhor dizendo, no Campeonato Brasileiro. Uma delas, o Corinthians, eu acho que já dispara como campeão. Acho que vai ser difícil tirar pela pontuação que tem, pelo futebol que está jogando, né? Pela regularidade e pela ruindade dos demais, né? Porque a hora que você imagina que alguém vai conseguir chegar, acaba perdendo e cedendo pontos. Pensei que o Carlão ia colocar aquele outro tópico que estão usando bastante, pela ajuda da arbitragem. Porque todo mundo daqui a pouco. Daqui a pouco tá falando logo menos. A segunda decisão, acho que do campeonato, a definição, é o Vasco, que tá esse abaixo passeou já. Esse já passeou, né? Tem algumas brincadeiras aí na internet que ele já tá abaixo do pré-sal, né? Achar petróleo. Já tá, o Vasco até na Deep Web, tá abaixo da Deep Web. Quer dizer, pegando o gancho, o Vasco em 22 partidas no Brasileirão, ele venceu 3. Ganhou do Flamengo, do Fluminense e do Avaí. Agora, em 16 jogos, ele precisa de 11 vitórias para atingir a pontuação, para escapar. Em 23 rodadas, ele fez 8 gols. No meio de semana, ele levou 6 do Inter. Então, já indica que está rebaixado. E a cada derrota, anuncia um reforço, né? Anunciou o Leandrão, atacante, que vai estrear hoje mesmo, né? Ele estreia se preparando para segundo. E agora o Emanuelson, que jogou no Milan, holandês, né? Revelado no Ajax. A cada derrota um reforço. Acho que a rodada do meio de semana indica isso, ou seja, a ponta já está definida, né? O Corinthians os dois campeão, extremos da tabela, os dois extremos tudo muito bem encaminhado. E a ponta de baixo, o Vasco vai disputar de novo a Série B ano que vem. Vai restar ali as vagas para Libertadores, as últimas 3 vagas do rebaixamento. E aí, com o palmeirense me preocupa, né? Porque o Palmeiras dá um passo para frente, 2 para trás. O Palmeiras está mais próximo, Tuca,
da zona de rebaixamento que do título, no momento atual. Então, bom, isso que se cuide pra gente não passar sufoco. Até porque daqui a pouco, naquelas 10, 7 rodadas finais, é um desespero total, que jogar quem tá na zona de rebaixamento é uma coisa extremamente perigosa, né? E para falar que eu não falei da arbitragem, eu acho que uma coisa também que o indica a rodada do final de semana é a necessidade urgente da arbitragem no Brasil ser profissionalizada, né? Não é possível acontecer tantos erros em tantos jogos numa mesma rodada. E assim, erros básicos. Eu confesso que eu não assisti os jogos, mas na quinta-feira pela manhã eu tive uma reunião aqui na faculdade. Na hora que eu cheguei na reunião, um colega nosso do departamento de matemática, o professor Toninho, corintiano, falou: Carlos, roubaram o teu time. Ele nem se preocupou em falar do Corinthians que havia ganho. Ele já mencionou que o Palmeiras tinha sido prejudicado contra o Goiás. Depois eu vi os lances, tal, teve um pênalti, claro, mas também teve um pênalti claro a favor do Goiás. Quer dizer, isso atrapalha. Então acho que é necessário aí que haja uma mudança na arbitragem brasileira para que esses erros não aconteçam. O que me preocupa às vezes, só antes do Thiago, é que muita gente fala de má fé. Eu não acredito em má fé. É despreparo técnico, às vezes. Eu acho que é justamente isso. O campeonato dá e tira ao mesmo tempo, né? Você pode até falar, mas o Corinthians, de repente, está numa sequência que está fazendo uma diferença. Mas o Corinthians já foi prejudicado tantas vezes, o Palmeiras, o São Paulo, e amanhã ele tem um benefício da arbitragem. A má fé, pelo menos na minha opinião, ela não existe, né? Não sei, na opinião de vocês. Agora tem muita gente acusando nesse sentido, né? O Corinthians é o time da arbitragem. Isso me preocupa. Tá ficando até uma coisa chata, na verdade, porque o jogo em si tá ficando em segundo plano, né? Então o Corinthians tá na liderança, não é porque o Tite montou um time certinho, porque o Corinthians jogou com 6 desfalques e mesmo assim conseguiu fazer um belo jogo contra o Fluminense, não. Ganhou o jogo porque anulou o gol do Fluminense, tá em primeiro porque o Atlético tá sendo prejudicado, quando na verdade não é isso, né? A discussão é além disso. Então o Antero Greco, ele falou uma coisa muito bacana depois dos jogos de quarta-feira. Houve muita reclamação, presidente do Atlético Mineiro, jogadores do Fluminense, falando sobre os árbitros. E o Antero Greco, ele falou assim, são hipócritas, porque eles só estão reclamando quando estão sendo prejudicados, assim. Que é o que o Guilherme falou, às vezes você vai ser prejudicado, às vezes você vai ser beneficiado. O pessoal tá usando para tirar o foco. Exatamente, mas e quando o time é beneficiado? Por que não tem essa indignação também? Por exemplo, o Atlético Mineiro. Contra no último jogo houve o pênalti que não existiu, expulsou o Marcos Rocha. Campeão mineiro. Então, ele foi campeão mineiro com um gol irregular contra a Caldense, que não pôde jogar no seu estádio também. Então, cadê a indignação nesse momento? Então, eu acho que ao invés dessas pessoas começarem a falar sobre só a arbitragem, porque elas deveriam se unir porque não existe essa união, elas deveriam se unir e tentar fazer algo para melhorar a arbitragem. Como o Carlos Napolitano falou, tem que ter uma profissionalização. Você vê que os árbitros hoje, eles são árbitros e possuem uma outra profissão. Não é que nem na Europa, por exemplo, que é uma profissão. Então começa por aí. Recentemente teve quase uma greve dos árbitros também, né, que eles levantavam a plaquinha lá dos 5 minutos. A questão dos pagamentos aos juízes, como que é? Pô, tem o patrocínio aqui na camiseta, mas esse dinheiro não vai para os árbitros, né? Então acho que é uma coisa que tem que ser discutida assim. E o que vai chamando muita atenção também são esses erros, e muito tem dito que são recomendações da FIFA. Mas espera aí, em que outro país está acontecendo tanto erro que nem no Brasil? E a FIFA não está com muita moral para recomendar alguma coisa também. Mas eu acho que uma saída seria melhorar a arbitragem pela profissionalização. O árbitro do jogo Palmeiras e Goiás, ele foi escalado na antevéspera da partida, porque houve uma confusão na escalação. Então talvez isso aí mude um pouco até a estrutura do sujeito. Ele tem que sair do trabalho, pedir afastamento, pedir licença, combinar com a família. Interfere no rendimento. Sim. Né? E eu acho que o lance mais esquisito ali na rodada não foi nem durante o jogo, foi depois que o jogador do Goiás precisava levar um terceiro cartão amarelo para ficar fora de uma partida para poder se recuperar. Ele estava no banco, que é o Felipe Menezes. E ele ficou tentando levar o cartão amarelo durante o jogo todo, invadindo o campo, gritando com o quarto árbitro. Ele só foi levar o terceiro amarelo, que suspende ele da próxima partida e o reabilita para voltar na próxima rodada, no final do jogo que ele foi reclamar com o juiz. Quer dizer, o juiz, sabendo daquela história, não deveria nem dar cartão amarelo.
Ele mostra o despreparo dele, ele não estava preparado, não estava inteirado do jogo. E os árbitros, eles também não têm uma retaguarda porque é uma segurança. Por exemplo, tá acontecendo esses erros. Aí vai diretor, vai presidente, fala mal do árbitro. Vai jogador, fala mal do árbitro. E eles não se manifestam, eles não podem se manifestar. Cadê a comissão de arbitragem para defender o seu profissional? Então não existe isso. Recentemente, acho que foi na 4ª divisão do Brasileiro, teve um árbitro que ele sofreu ameaça de morte. O dirigente entrou no campo e falou, você não sai vivo daqui. E como que fica? Ele não pode se manifestar, a arbitragem, a comissão de arbitragem não tem um respaldo para oferecer para os árbitros, então é uma questão que passa, novamente eu vou falar, mas que passa pela profissionalização da arbitragem, né? Fica aí uma sugestão para uma futura matéria da semana, uma pauta. Com certeza, e quando o Zeca estiver presente, né? Ele que já foi árbitro. Nosso especialista. Pode falar muito mais a respeito do tema. Tem mais algum tópico, Tem um assunto aqui local. A possibilidade do Gui Deodato, ex-jogador do Bauru Basquete, jogar as finais contra o Real Madrid pelo Bauru Basquete. Essa notícia foi publicada pelo site, blog, Facebook, não sei, vocês me corrijam, o Canhota 10, que é do Fernando BH. Fernando BH. E ele anunciou essa possibilidade. Parece que houve o convite, o Guerrinha fez o convite pro Deodato. Ele aceitou o convite e o Rio Claro liberou a participação. Foi feito o mesmo convite pro Léo, né, que a essa permissão pela FIBA, só que o time do Mogi não liberou a participação do Léo. Então o Bauru vai ter um reforço aí do Gui Deodato nas finais contra o Real. E o que seria fantástico, né? O Larry Taylor ter uma despedida no Mundial, né? Sim. E qual a perspectiva da partida? É difícil saber, o Real Madrid está anunciando reforços ainda, né? Difícil saber com que time e com que disposição vem o Real Madrid também para esses 2 jogos no fim de setembro, né? Mas é claro que, principalmente por se tratarem 2 partidas em território brasileiro, né, em São Paulo, lá no Ibirapuera, a gente entende que a torcida vai ser toda nossa, né? Muita gente já está se planejando para sair de Bauru, para fazer uma festa bonita, apoiar a equipe lá em São Paulo. Então, pelo menos o fator casa a gente já tem, né? Agora, vamos ver o resto. Jogueira mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser esse confronto. Então, Guilherme, eu acho que será fantástico pro Gui Deodato, mas não sei se vai ser tão bom assim pro Bauru. Pro Bauru Basquete. Acho que seria fantástico pro Léo participar, como lados. Jogador, mas não sei se seria fantástico pro time do basquete, porque o time já não tá treinando junto, os jogadores afastados. Não é? Mas no caso do Larry, até um talento individual, um pouco mais, né, um jogador que se destaca, nível de seleção brasileira ainda. Do Gui Deodato eu já acho que, né, é mais aquela, vem aí, você somou com a gente, uma coisa bacana, mas não sei se vai ser tão útil assim para a equipe do Bauru Basquete. Agora, o do Larry Taylor, para mim, seria uma despedida aí. O Gui também, claro que ele merece também uma despedida com chave de ouro, mas pro Larry, eu acho que até pelo carinho que o torcedor tem por ele, seria uma despedida fantástica, né? Fica então a agenda, né? Já fica agendado aí para os finais, os 2 dias finais aí de setembro, 25 e 27, já na reta final desse mês de setembro, né? As 2 partidas lá no Ibirapuera. Tô confiante num título bauruense, sim, viu, Tuca? Você perguntou. É claro que não dá pra gente cravar, né? Não dá pra fazer uma análise pra cima do Real Madrid, mas o problema é justamente esse tempo curto de preparação com o elenco junto, né? O Bauru tá jogando bem desfalcado esse Campeonato Paulista e isso pode determinar também no resultado final. Bom, você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Agora chegando o Thiago Pavini. O que você trouxe pra gente, Thiago? Hoje substituindo o Zeca. Responsabilidade. Que responsabilidade substituir o Zeca, né? Mas eu ia fazer a piada do cabelo, mas eu acho não posso só interromper? As datas, Guilherme, é 26 e 27. 26 sábado 27. e domingo. Ah, tá certo, então, confirmando. 26 e 27. Você não é uma cabeça tão brilhante quanto o Zeca Marques. Eu não passo cera na cabeça que nem o Zeca. Mas é bem-vindo, é bem-vindo. É legal também falar do Bauru Basquete, que o Bauru pode ser o primeiro time brasileiro a vencer um time americano em solos americanos, né? Sim. Que vai fazer uns jogos lá com times do NBA. Pode ser o primeiro time brasileiro a ter essa façanha, né? Bacana também. Vamos sonhar. Não custa nada
tentar, pelo menos, né? Com Vai lá certeza. para os 2 compromissos de peito aberto. Exatamente. Um assunto que eu ia falar era a respeito da arbitragem, mas a gente já tratou aqui quando o Carlão estava falando. Mas a outra coisa que eu vou falar é mais uma reflexão, um desabafo, na verdade. Eu, além de 15 anos, eu sou corintiano também, né? E ultimamente... mudou, não é quinzista? Quinzista é quem torce pro 15 Piracicaba, verdade, né? tá certo. 15 anos é os 15 de Jaú. Vocês ficam ofendidos quando o pessoal erra? Na verdade, não. Não. Tá certo. Porque Teve um não tem aluno porquê que também. eu vou pedir desculpa, eu não vou lembrar o nome do aluno aqui agora, mas ele fez um livro-reportagem sobre os times do interior. E nesse livro ele diz que quinzista em Jaú durante um tempo era quem era partidário de um prefeito. Sim. Né? Joaquinzinho, alguma coisa assim. E por isso que ficou o torcedor 15 anos e o quinzista era outra coisa. Sim. Mas só de lembrar do 15 de Jaú a gente já fica bastante feliz, né? O Guilherme Dias, quando o Noroeste fez 105 anos, né? Ele me mandou foto que apareceu na TV, mandou áudio. O Noroeste tá na televisão, bacana, né? Essa lembrança. Recuperando o que eu tava falando, a respeito da utilização de cores de camisas dos times brasileiros, né? Ultimamente, foi uma coisa muito forte, assim, a ligação das cores do clube com o uniforme. Né? Então o Corinthians preto e branco, o Palmeiras verde e branco, verdão, né? A torcida fala verdão. Hoje em dia não é mais assim, o Palmeiras... É o verdão prateado. Verdão prateado, verdão amarelado, verdão azulado. Verdão cinza. Então o Corinthians, ele já usou uma camisa roxa, já usou uma camisa azul, já usou uma camisa amarela e agora jogou com a camisa laranja. Na minha opinião, eu achei uma coisa muito chata, né? Você colocar uma cor... que não tem nada a ver com a história do clube. Falaram a respeito do terrão, tentaram até fazer uma brincadeira com a sujeira do terrão aqui, colocando de preto nas mangas da camisa. Mas eu acho que é desnecessário. Na verdade, é tudo uma questão mercadológica. Você está lançando uma camisa apenas para que o torcedor compre mais. Porque é uma camisa feia, na minha opinião, que eu acho que é contra a história do Corinthians, porque o time é preto e branco e você utilizar um uniforme laranja sem um motivo real, assim, por exemplo, quando o Corinthians jogou com a camisa grená, foi para homenagear o time do Torino, que teve o acidente lá que morreu os jogadores. Sim. Tá bom, aí é uma causa bacana. Uma situação específica. Uma coisa específica. Mas você a charada, viu, Thiago? É justamente para isso, para vender mesmo, né, camisa. Eu também. Eu acho que tem uma situação perversa também, porque quando você olha para a arquibancada, a cor da torcida é a cor da uniformizada. Porque quem não é da uniformizada veste tantos tipos distintos de camisa que mal dá pra saber que aquela é a torcida. Que é a torcida. Contra o Fluminense de laranja, às vezes dava até pra confundir, né? Porque o Fluminense, time das laranjeiras, né? Corinthians de laranja e o Fluminense de branco, né? Dava até pra confundir em determinado momento. Você então não ficaria feliz o 15 de Jaú jogando de vermelho? Com certeza não. Assim como o torcedor do Noroeste não ficaria contente do Noroeste jogar de verde, nem né? de verde, né? Causa uma coisa engraçada. Outro dia eu tava vendo um jogo de longe, assim, sabe que você olha pra televisão meio de longe, você não consegue nem identificar quem tá jogando mais, né? Pois é. Porque antes você olhava assim, é o São Paulo, é o Palmeiras, é o Flamengo. Hoje você não sabe mais quem tá jogando. E a questão do mercado tá tão... entrando tão forte assim no futebol que o Corinthians outro dia jogou com uma meia vermelha e branca, né? Teve aquela propaganda do McDonald's e tudo mais. Mas precisava você interferir no uniforme do time pra você fazer essa campanha? Então eu acho que é desnecessário. E eu só queria falar que o 15 de Jaú não perdeu nenhuma partida esse ano, viu, Guilherme Dias? Então, tá invicto. Não jogou nenhuma por também. um bom tempo, né? Se continuar assim, o 15 vai invicto pro resto da vida. Se Deus quiser, não, né? Tá certo. Bom, vamos lá então para a matéria desta semana. Vamos falar de doping no esporte, chegando na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A utilização de substâncias que melhoram o desempenho físico de atletas é classificada como doping. Essa não é uma prática recente. Há 4.000 anos, os guerreiros chineses utilizavam efedrina para aumentar a sua coragem e ânimo antes dos combates. Até os Jogos Olímpicos de 1930, a profissionalização não era um requisito para participar das competições. Os atletas competiam por interesse no esporte, então o doping era ignorado pelos organizadores. A partir das Olimpíadas de 1936, a necessidade de mostrar resultados para o mundo fez a Alemanha nazista utilizar substâncias para melhorar o desempenho de seus atletas.
Isso impulsionou a descoberta de novas drogas para acelerar o metabolismo dos esportistas. Nas Olimpíadas de Roma, em 1960, o ciclista dinamarquês Knut Jensen morreu com suspeita de sofrer overdose. Já a edição de 1964 ficou marcada pelo elevado uso de anabolizantes por parte dos competidores. A partir da Olimpíada seguinte, em 1968, começaram os exames antidoping. Entrevistamos o professor de Educação Física da Unesp de Bauru, Márcio Pereira da Silva. Ele fala que o aumento no número de casos de doping no esporte ocorre devido à pressão por resultados, mas que não pode haver uma generalização. Há um contingente maior de atletas utilizando, a exemplo do ciclismo, que é uma das modalidades com maior destaque, inclusive com escândalos internacionais e mesmo nacionais relacionados ao desempenho. O que existe é uma lógica atual de vencer a qualquer custo, e algumas pessoas acabam lançando mão do uso de substâncias para obter melhora de performance. Colocar todos no mesmo patamar e dizer que todos utilizam seria uma coisa temerosa. Eu quero acreditar que nem todos utilizam. Dependendo da demanda, dependendo da distância para adquirir resultados, alguns talvez estejam mais propensos a utilizar. Mas dizer que todos utilizam, isso eu não teria como afirmar, e quero acreditar que nem todos utilizam. O investimento em estudos para descobrir o potencial dopante das substâncias esbarra em questões de ética. Existem vários estudos que se propõem a identificar o quanto ou em que proporção substâncias utilizadas como doping realmente trazem melhora de performance. O que é difícil em relação a esses estudos, por uma questão ética, é você estabelecer que um grupo de pessoas vai utilizar substâncias proibidas e comparar com outro grupo que não vai utilizar nada, para chegar realmente à conclusão de que aqueles que utilizam têm uma melhora de desempenho. Entrevistamos também Tomás Matos de Paiva, presidente da Comissão Nacional Antidoping. Ele destaca a importância da educação nas categorias de base para prevenir futuros atletas. É sempre uma preocupação, sim. Isso a CBAT tenta, dentro das suas limitações, investir na parte de prevenção e educação, de investimento também para a prevenção do doping. É uma das nossas prerrogativas também, e sempre quando possível a CONAD faz de atenção às categorias de base, no sentido de educar, de instruir sobre os malefícios do doping no esporte. Ele conta que a droga utilizada pode levar o atleta a responder judicialmente. Eventualmente ele pode até responder criminalmente por uma utilização ou por um tráfico de drogas, alguma coisa nesse sentido, mas o processo ele é julgado dentro do Tribunal do STJD. Posteriormente, o caso pode desdobrar e pode ainda para tribunais internacionais, como o caso. Tem a palavra final em caso de doping, em função da jurisdição da Federação Internacional. A verdade é que cada caso deve ser julgado de maneira especial. Tomás afirma que o atletismo é a modalidade que exerce o maior controle de doping. Considero que o atletismo é o que mais faz o controle, por isso que aparece mais. O atletismo é um dos que mais controla, um dos que mais busca, que mais investe no mundo inteiro no sentido de combater o doping. Então, é por isso que nele aparece mais. Você vê muitos esportes aí que às vezes não aparecem, mas são às vezes esportes a conceito, às vezes, de dopagem muito disseminada dentro, mas não acontece nada porque não é feito absolutamente nada dentro daquele tipo de esporte. Outro ponto importante é o fato de substâncias do dia a dia, como a cafeína, serem consideradas dopantes, dependendo da dose ingerida. Por isso, deve haver um controle e um cuidado especial do atleta para não exagerar no uso delas. Márcio Pereira da Silva, professor de Educação Física da Unesp de Bauru, nos fala dos aspectos e as dificuldades em julgar um caso de doping. Isso tudo depende da substância. Depende da substância no seguinte sentido: qual a composição química dela? Porque nem tudo que consta no rótulo dos produtos é realmente ou está de acordo com o conteúdo do frasco. Então esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto é a concentração. Um outro aspecto, a frequência com que utiliza, ou seja, tem uma relação com dosagem. E além de todos esses aspectos, tem individualidade. Assim como o álcool, em que uma mesma dose vai ter efeitos diferentes em organismos de pessoas diferentes, também substâncias consideradas doping vão surtir o efeito assim. Alguns que venham utilizar talvez precisem de doses maiores, outros menores, e essa alternância de variáveis é que pode às vezes definir se algo vai surtir efeito ou não. Márcio fala que o acompanhamento médico dos atletas deve ser reportado constantemente.
Existem atletas que sofrem de algumas patologias e necessitam do tratamento dessas patologias. O que eles procuram, na realidade, é identificar que substâncias na listagem de doping são consideradas legais para buscar uma alternativa no tratamento da patologia ou do distúrbio que eles vêm apresentando. Mas tudo isso tem que passar por uma orientação médica e, quando se tratam de atletas, eles têm que comunicar às respectivas federações sobre a utilização para que esse uso seja autorizado. Márcio também alerta os riscos que o uso de anabolizantes podem causar ao organismo das pessoas. Pessoas que fazem uso de hormônios, principalmente hormônios sintéticos, após um determinado tempo de uso, a exemplo dos esteroides anabolizantes, se são homens que consomem, eles vêm apresentar quadro de ginecomastia, eles apresentam esterilidade, né? Se são mulheres, apresentam engrossamento da voz, hipertrofia do clitóris, ou seja, homens começam a assumir características sexuais femininas e mulheres características masculinas por causa da utilização de substâncias que interferem no seu equilíbrio hormonal natural. Então, normalmente fala-se muito nos esteroides, mas mesmo substâncias não hormonais podem apresentar um certo grau ou um certo risco de efeitos colaterais. Só que, mais uma vez, isso depende da dose, da frequência com que utiliza e do organismo da pessoa apresentar alguma suscetibilidade ou não ao problema. No Brasil, algumas atitudes vêm sendo tomadas para tornar a fiscalização cada vez mais rigorosa. A principal delas foi a criação da Autoridade Brasileira do Controle Antidoping. O órgão foi criado para auxiliar o Ministério do Esporte, principalmente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Tomás Matos de Paiva, presidente da Comissão Nacional Antidoping, revela que a briga contra o doping é algo sem fim. O combate ao doping ele vai ser sempre uma briga de gato e rato. Obviamente que isso está sendo cada vez mais encurtado. O investimento contra o antidoping está ficando cada vez mais forte em relação aos fraudadores, que infelizmente ainda tem uma cabeça de ponte na frente daqueles que estão correndo contra o doping. Mas eu vejo que no Brasil, com o advento da BCD também, eu acho que isso já ajudou muito no combate. E o investimento também nos anos fora de competição, no passaporte biológico, eu acho que isso vai gerar um controle maior, principalmente no alto rendimento. E com investimentos maiores também em relação à educação e à prevenção, eu acho que pode ter uma resposta bem positiva nesses anos vindouros, né? E pelo advento dos Jogos Olímpicos também. Eu acho que se a cultura continuar, se a cultura do trabalho que está sendo feito pela própria CONAS, pela ABCD também, continuar, eu acho que vai facilitar bem o trabalho desse combate ao doping no esporte. Muito bem, após a locução do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos e começar também o nosso bate-papo a respeito da matéria, agradecendo ao presidente da Comissão Nacional Antidoping, Tomás Matos de Paiva, e o professor de Educação Física da Unesp, aqui do campus de Bauru, Márcio Pereira da Silva. E conosco agora também para falar sobre esse conteúdo, temos a presença do Isaac Toledo. Agora fixou. Isaac Toledo é um nome artístico mesmo, né, Isaac? Isso aí. Vai Fala até o final um pouquinho a respeito da matéria dessa semana. Um abraço para você. Bem, pelo menos ele está proibido de trocar de nome durante essa temporada do Observatório. Se quiser, na próxima a gente conversa novamente sobre o assunto. Valeu, Guilherme. Olá, amigos da mesa. Então, para ilustrar a matéria antidoping, eu trouxe alguns casos famosos na história de doping. Acho que mais emblemático, assim, que foi quando realmente a mídia caiu em cima, foi o do Ben Johnson, né, que foi o primeiro atleta a correr abaixo dos 9 segundos e 80 milésimos. Só que, infelizmente, foi comprovado que ele estava dopado, ele utilizou esteroides. Ele foi suspenso durante 2 anos. Em 93 ele voltou, só que foi pego de novo no exame antidoping, daí foi banido do esporte. Outro caso citado aqui foi o do ciclismo. Daí vamos pegar os 2 principais ciclistas da história, né, considerado por muitos, o Alberto Contador, que foi pego no exame, só que acusou que comeu uma carne estragada e por isso que... essa é boa, essa é uma bela desculpa. Por isso que ele estava dopado. As desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Carne estragada. Mais velho que andar pra trás. Mas acabou sendo absolvido e compete até hoje e ninguém cita isso. E o mais emblemático do Lance Armstrong. Foi 7 vezes campeão do Tour de France e
considerado por muitos o maior de todos os tempos, porque pela história de vida também, né? Superou um câncer, daí virou ciclista, ganhou os 7 torneios. Só que depois de tantas acusações, tal, denúncias, ele realmente chegou e falou: cansei de lutar. Isso aí foi o ponto ápice, assim, para mostrar que ele realmente utilizou. E depois, com todo o caso, ele deu uma entrevista em que ele fala que faria tudo de novo. Ou seja, a questão da ética aí não está nem um pouco preocupado. Ficou bem longe. Vivendo e não aprendendo. Exatamente. E no caso, casos nacionais agora, a gente pode estar da Daiane dos Santos, que utilizou um remédio para controlar o peso, do Giba e da Jaqueline do vôlei. E esses casos são interessantes porque tanto o Giba quanto a Daiane dos Santos foram pegos, até admitiram o uso, mas pegaram penas bem leves, pegaram apenas meses de suspensão. A Daiane 5 meses, o Giba também 5 a 7 meses. Ou seja, qual será que foi o critério utilizado, né, para essa suspensão? Será que é porque eles são, não diria ídolos, mas referências em seus esportes, em âmbito nacional? Será que é por isso que eles não foram considerados réus de alta grandeza e por isso pegaram suspensões brandas? Se bem que no caso do Giba, vale lembrar que foi na Itália. Mas fica aí a dúvida. E um caso bem emblemático, né, o do Rodrigo Pessoa nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, que o adversário dele que ganhou ouro, né, foi comprovado que o cavalo dele tinha sido dopado. Não, mas eu vi uma matéria esses dias que ele recebeu a medalha de ouro. Ele recebeu a medalha, que foi a primeira medalha de ouro recebida no Rio de Janeiro por um brasileiro, que o Comitê Olímpico Internacional anulou a medalha de ouro pro cavalo dopado e atribuiu pro Rodrigo Pessoa. Bem, pelo menos no Rio de Janeiro já tem uma medalha. Já tem uma medalha de ouro. Obrigado por me atualizar, que eu procurei muito essa informação, porque eu queria saber, mas não estava encontrando nada. E acho que o caso mais emblemático nesse sentido é que cogitaram sacrificar o cavalo. Tipo, o cavalo não tem culpa alguma, né? Não tem culpa alguma. Só faltava essa, né? Pois não sei se você vai comentar uma coisa sobre futebol, mas eu acho que a mais emblemática no futebol é do Maradona em 94, claro, né? Justamente pela efedrina, que foi usada há 4 mil anos atrás. O que a gente observa também, né, Tuca, Carlão, Isaac, é que são todos os esportes, né, praticamente. Eles arrumam uma forma de se dopar, né? Não tem restrição ou, por exemplo, exclusividade de uma modalidade ou outra. Sim. Esse talvez um dos únicos assuntos que a gente discute aqui que dá para abordar todas as modalidades, né? Sim. Claro, quando a gente fala de Pan-Americano, também Olimpíadas, mas nesse caso também existe, infelizmente, né, no esporte, o doping para todas essas modalidades. Mas agora, fala um pouquinho de futebol também? Pode ser. Pegando o gancho que o Napolitano falou, o Ben Johnson foi personal trainer do Maradona. Também. Então tá explicado. Já pode estabelecer relações perigosas aí, né? No futebol mais emblemáticos assim que eu lembro que eu peguei, do Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, foi pego, foi suspenso. Acho que mais recentemente o do Jobson, né? Que é um jogador com talento, tem uma habilidade, mas que infelizmente caiu no uso de drogas e está suspenso. Aí até voltou o começo do ano pelo Botafogo, mas foi considerado culpado de novo e suspenso do futebol. Tem alguns casos curiosos, né? Não sei se você vai lembrar, Carlão, do Zete, que numa viagem pela América Latina ele tomou um chá de coca, isso foi apontado no exame antidoping, né? E o Zete era um cidadão acima de qualquer suspeita, né? No primeiro momento, quando foi noticiado, veiculada a notícia que ele tinha sido pego no doping por cocaína, foi um escândalo. Mas depois ficou tudo esclarecido que foi o chá de coca que ele tomou lá. No futebol acho que aparece mais o doping por uso de drogas ilícitas, né? De maconha, cocaína. Que é um contrassenso. A gente discutiu algum programa algum tempo atrás sobre a questão do uso da maconha, né? Que é uma questão moral, de exemplo para a sociedade, mas que não vai melhorar o desempenho do cidadão, né? Pode até piorar, né? Pode até piorar, com certeza. Década de 70, começo de 80, o Reinaldo do Atlético. E que também foi pego, teve problemas com drogas ilícitas. E assim, mas o que me chamou a atenção é essa explicação do porquê no atletismo tem mais, não é? Que talvez tenha um controle maior de dopagem. No futebol a gente raramente vê, né? E eu duvido que não haja o uso de substâncias para fortalecimento, para melhoria de desempenho e por diante. Eu acredito, Carlão, porque o atletismo ele tem a busca por esse desempenho excessivo, a questão do milésimo de segundo, do centímetro,
Então aí qualquer aditivo ilegal faz a diferença. Distinto do futebol, né? Porque de repente não faz muito sentido, né? Esse desempenho mínimo que pode dar a diferença no jogo, né? Você tem que dar o máximo no menor espaço de tempo possível. E pegando o caso do atletismo, que o professor puxou de novo, em 2009, 5 atletas foram pegos em exame de doping surpresa e gerou comoção, gerou revolta, porque os técnicos admitiram que concordaram que os atletas usassem substâncias, que fossem injetadas substâncias nos atletas para eles renderem mais. E, como a gente estava comentando aqui, sei lá, né? Parece que realmente essa perseguição pelo centímetro, pelo milésimo, faz com que as pessoas abram mão de seus valores, das suas ideias para conseguir esse objetivo. Até alguns casos que são emblemáticos e causam assim, uma certa dúvida. Algum tempo atrás tinha uma forma de doping que era retirar o sangue do atleta, né, que estava mais preparado, para depois ser reinjetado pouco antes que é da prova. O conhecido doping natural, que a seleção da Alemanha utilizou desse expediente na Copa de 54. Sim, e que de certa forma precisa estabelecer esse limite do doping. A maconha é doping, uma vez prejudica em vez de piorar. Você se autodopar com elementos do seu próprio corpo, né, que foram preservados em situação de melhor desempenho para depois ser injetado novamente, é doping, né? Então acho que precisa estabelecer esses critérios. Lembrando a questão do ciclismo, agora durante essa semana foi noticiado que o Tyler Hamilton, que foi ouro em Atenas 2004 no ciclismo na prova contra o relógio, né, ele admitiu que usou doping, foi provado que ele usou doping, e essa semana a medalha foi pulando e um novo atleta, né, o Michael Rogers, acabou recebendo a medalha. Daqui a pouco o último colocado recebe o ouro aí. O cara nem cruzamento de chegada vai receber a medalha. Daqui a pouco vai ter que pegar o melhor tempo dos que não foram classificados para a final, né? Mas não sei se vocês vão falar também, acho que o caso mais recente de repercussão do Anderson Silva. Sim, claro. No mundo da luta, ele geralmente tem bastante caso de doping, você fica até com certa dúvida assim de como que é a preparação dos atletas, né? Porque eles têm aquela preparação para fazer a luta. E eles ficam numa forma física muito boa e às vezes em um período muito curto. Sim. Então fica a dúvida como que eles conseguem atingir esse patamar, né? Mas tem que louvar o MMA, porque é um dos poucos esportes de luta que tem aí esse controle do doping, porque o boxe, eu fico imaginando o que aconteceu no boxe. Meu amigo Sérgio Bruno Trivelato de Pederneiras, manda um abraço para ele, diz que no mundo do beisebol americano o doping rola solto, porque não existe controle nenhum. Uhum. E acho que é importante também falar que não é porque um atleta foi pego no doping que ele é uma má pessoa, que ele apaga todos os feitos que ele fez. Se ele tiver uma postura de depois admitir o erro e mudar a sua postura, é uma coisa bacana, que nem, por exemplo, o Reinaldo que foi citado. Ele foi pego em doping, mas o que ele fez pelo futebol, quando fazia o gol, comemorava com o movimento dos Panteras Negras, durante a ditadura aqui do Brasil, nunca vai ser apagado por causa de um doping. O Maradona, por exemplo, o que ele fez de colocar Nápoles em evidência lá, fazer a própria torcida italiana torcer contra a Itália dentro da sua casa, na final da Copa do Mundo, não vai ser apagado porque ele foi pego em doping. E às vezes esse uso de cocaína acaba sendo mais pelas baladas pré-jogo, né, do que pelo... Teve um caso de um tenista, o Richard Gasquet. Ele foi pego por uso de cocaína, ele falou, não, é que eu beijei uma mulher na balada que tinha usado, tal, por isso que pegou. Mas isso que o Thiago falou é bem interessante, né? O cara é pego no antidoping, parece que ele é uma má pessoa, já é rotulado. Assim. Agora tem casos também que o camarada ele é pego uma vez, vem com um discurso arrependido, né? Se lembra do Jobson, recentemente, jogador do Botafogo, principalmente, né? Que marcou um pouco mais a passagem dele pelo Botafogo. E aí ele vem a público, vai na imprensa, pede desculpas, diz que está arrependido, vai e faz a mesma coisa. Aí pede desculpa outra vez, diz que mudou, que aprendeu, e vai e faz de novo. É difícil, né? Talvez seria até interessante abordar a questão psicológica dos atletas, né? Porque tem uma pressão muito grande em conseguir um resultado, ser campeão, ser o primeiro lugar. Como que fica a questão psicológica, a cabeça dele, né? Então, se é para ser o primeiro lugar, para conquistar um título,
então tudo bem utilizar alguma substância que deixe melhor seu preparo. Então tem que ver essa questão psicológica também, como que é tratado a cabeça dos atletas, como que é a pressão dos próprios treinadores em cima dos atletas. Porque às vezes são os treinadores que incentivam os atletas a utilizar substâncias legais, né? Familiares também. Voltando aí no caso da cocaína, ou mesmo do álcool, que seja, a gente tem o caso do Adriano Imperador. Isso no curtíssimo prazo vai prejudicar o desempenho do atleta, então ele já vai ser punido naturalmente, né? Agora é lógico que outras substâncias que melhoram a performance, essas sim tem que ser controladas com certeza. Eu queria levantar um tema, quer falar uma coisa? Não, quer falar das desculpas estapafúrdias, né? Acho que a pior delas foi a do Anderson Silva, né? Que ele estava tomando um estimulante sexual, não é? Até teve uma cronista falar de novo dela aqui, da Marlise Ferreira Jorge 2 vezes, porque ela escreveu um texto no começo de agosto, se não me engano, que era Dopado, Mentiroso e Broxa, não é? O título da reportagem sobre o Anderson Silva. Quer dizer, assume, fica mais bonito assumir que errou, mas não tem que justificar, porque piorou, ficou feio. Bem, eu queria aqui lembrar um tema que está relacionado ao doping também, mas não no âmbito do esporte competitivo e tal, mas o uso, né, de anabolizantes pelos jovens nas academias no Brasil, que é muito comum, né? O uso de medicamentos e hormônios que são utilizados na medicina veterinária. Então a gente encontra por aí, acho que quem tem filho adolescente hoje que vai frequentar uma academia é um cuidado redobrado, porque existe uma oferta muito grande, né, de oferecimento pelas próprias academias, por pseudo-atletas, né, que tem esse corpo bombado, anabolizado e que acabam servindo de mau exemplo para os jovens que participam dessas academias. Então, acho que é um problema que é pouco discutido. E o problema central é que muita gente acaba pensando só a curto prazo, né? Porque a curto prazo você tem... você pode moldar seu corpo, mas e a longo prazo, né? Muitos jovens não têm essa consciência. Por isso que é importante também, os pais ficam preocupados, né? Muita gente fica preocupada por isso. Então é a busca desse resultado imediato que pode ser muito perigoso, inclusive em curto prazo. Então acho que volta e meia já tenho exemplos que eu conheço aqui em Bauru, não sei se o Carlão tem também, de jovens que tiveram esse problema e de outros que frequentam a academia e recebem ofertas diárias para comprar suplementos, anabolizantes, injeções e não sei o quê. Então acho que a gente precisa também discutir essa questão. Eu tenho vários exemplos de ex-colegas de escola que no tempo da escola praticavam tênis, futebol, e quando a gente estava indo do terceiro colegial para entrar na faculdade, começaram a fazer academia e praticamente eles vivem na academia hoje. Eles só consomem aquilo. Então parece que tem uma lavagem cerebral, não tem mais tempo para jogar bola, outros esportes, não sei o quê. Sai da faculdade, vai para academia, final de semana, vai para academia. Vira uma obsessão, exatamente. Né? Então acho que isso tem que ter um certo cuidado. Ou seja, que o doping ele atinge várias modalidades esportivas e também a prática esportiva de condicionamento físico, né? Que na verdade não é condicionamento físico. Os padrões de beleza da atualidade, digamos assim, né? Então vamos prestar atenção aí, principalmente os jovens, né? Que sintonizam o Unesp FM, estão acompanhando o Observatório do Esporte, que treinam, né? Para não cair nessa conversa fiada aí, porque esse resultado final, o preço que você vai pagar depois, realmente vai ser caro e a situação vai se complicar com certeza. Bom, você ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporte.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano, além também da participação do Thiago Pavini, que também integra a equipe de reportagem, ao lado do Isaac Toledo, Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Leonardo Guerrino e também o próprio Heitor Fassini. Direção de Fábio Fleury. Hoje o WO foi também por parte do Fleury, né? Além do Zeca Max. Produção, trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria
de extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.